Fala, terceirão! Voltamos para estudar hoje evidências da evolução. Você fala, Charles, o que é isso? Eu li isso aqui no PET, não entendi não. Fácil demais. Tipo assim, pensa, você é um policial, você faz a investigação de um crime horrível. Você quer e você tem convicção de que aquela pessoa é a culpada. Mas a justiça precisa que você levante provas. O juiz vai julgar as provas que o Ministério Público, a polícia levantou, enfim. E aí, moçada? Essas são as evidências de que aquela pessoa é culpada. Aqui não tem culpas, mas a ciência é construída com base em fatos científicos. Então a gente tem que buscar fatos que juntos coloquem ou elevem isso a uma ciência. E esse é o nosso objetivo hoje, moçada. Provar que a evolução orgânica não é uma falácia, não é um achismo. Provar que ela realmente é um fato científico. Bacana? Meus queridos, tá nos seguindo no Instagram? Tá mesmo? Ainda mais vocês são do terceiro ano que vão com a gente pro intensivo Enem, aulas focadas no TRI, aulas específicas com exercícios resolvidos por nós, exercícios para vocês resolverem e vocês já vão fazer um download na nossa plataforma. Então, galera, vamos andar junto que o sucesso é certo, mas a gente tem que pelejar, tem que gastar energia. Show de bola? Eu sou o professor Charles, professor de Biologia do canal Escola Online. Essa semana, um amigo meu, que eu esqueci o nome agora, eu tinha até anotado, que comentou, você aí que comentou, sabe o que eu estou dizendo para você, falou assim, Charles, e uma pessoa tão educada, eu acho que é Marcos o nome dele, falou assim, Charles, isso confunde a minha cabeça. Eu entendo a evolução, sei o que você disse, mas confunde a minha cabeça, porque eu tenho uns padrões religiosos. Um outro amigo falou assim, esse eu esqueci completamente o nome também, me perdoem pessoal, mas falou assim, ele na verdade ele não falou, ele fez umas 5 ou 10 perguntas e eu vou tentar respondê-las hoje. Primeiro, eu vou começar falando com meu amigo que falou acerca da religião. Olha só, o criacionismo, a ideia da criação cristã, por exemplo, ela não necessariamente antagoniza a evolução orgânica. Você pode sim ter a sua crença, a sua fé. O que a gente constrói aqui é uma ciência. Há uma posição muito interessante do Papa Francisco, que é uma pessoa que eu admiro muito, independente da religião, que diz mais ou menos assim, olha, Deus não seria tão simplista para fazer as coisas prontas, a evolução realmente tem uma verdade. Eu estou assim modificando as palavras, mas é isso que ele disse. A evolução é uma ciência, hoje impossível de ser, digamos, mentirosa, porque existem muitos fatos, muitas provas. Mas não quer dizer que a sua fé seja abalada por ela. Para quem crê em Deus, nas suas várias formas e interpretações, ou Deus, eu não sei qual a sua religião, qual a sua forma de ver, não necessariamente a evolução diz que Deus não existe. Isso é uma posição das pessoas. Existe uma corrente evolucriacionista, se não me falha a memória, ela é pautada em ideias estadunidenses, que é uma corrente que cresce muito. E me permitam agora falar sobre mim, Charles, eu faço parte desse grupo. Eu não acredito que a evolução vai desconstruir a minha fé, que é pautada na minha cultura, entre outras coisas. Então, não preciso ficar naquela, eu vou acreditar na evolução, não acredito em Deus? Não, não façam isso. Se alguém coloca isso para você, essa pessoa está fazendo a mesma coisa que eu. Está colocando para você um conceito. E esse conceito pode ser construído pelo indivíduo, então construa o seu. Se você tem a sua fé em Deus e você, espero, faça sempre o bem para os outros, continue com ela. Mas saiba, se você quiser dizer que a evolução é errada, você pode também. Mas você está falando de ciência, então você vai ter que colocar uma outra teoria científica. Bacana, pessoal? Perfeito? Então olha aí o que eu disse para vocês, ou o que eu trago para vocês. Evidência bioquímica ou molecular, evidência paleontológica ou fóssil, evidência embrionária, evidência anatômica, evidência zoogeográfica. Eu não tenho tanto tempo para falar de várias, eu trouxe só principais e uma ali por minha conta, evidência zoogeográfica, que não é tão assim principal, mas ela é muito bela, muito bonita e rápida.
são as provas de que a evolução realmente existe. Na ordem, a primeira delas é a mais usada hoje. A evidência bioquímica ou molecular é o estudo de moléculas, DNA, RNA ou proteínas. Geralmente, e a maior parte das vezes, a gente fala ou faz análise do DNA entre espécies. E a forma de se fazer isso é muito simples. Se você tem duas espécies sendo comparadas e essas espécies têm muitos genes em comum, pensando só no DNA, muitos genes em comum, essas espécies são muito próximas. Muito próximas, Charles, quer dizer o quê? Quer dizer que elas têm um ancestral em comum que é muito próximo. Para desconstruir algumas coisas, poder falar um pouco mais, eu disse a vocês que queria falar um pouco mais, eu trouxe isso aí. Ali nós temos uma moça que auxilia chimpanzés, e no quadro de baixo eu tenho dois animais, duas espécies, mas que são muito parecidas. Os bonobos e os chimpanzés. Muito parecidas de dois pontos de vista que eu trago a vocês. Olha aí. O genoma do chimpanzé é 98,7% igual ao seu. O que é genoma? É o conjunto de genes. Então 98,7% dos genes que eles têm, nós também temos, nós humanos. Então a diferença é de 1,3, pouca diferença. E os bonobos e humanos? Eles compartilham 98,7% dos genes. Bastante, né? Quer dizer que você compartilha a mesma carga genômica com os bonobos e com os chimpanzés. Interessante. E os bonobos e os chimpanzés? Eles compartilham entre si 99,6% do genoma. Então vamos lá. Você aí é capaz de me dizer quem é mais próximo? Quem tem o parente ou o ancestral mais próximo? Você viu que todos nós somos próximos pra caramba, não é? Mas eu quero saber quem é mais próximo. Os mais próximos são aqueles que têm o genoma mais parecido. Então os bonobos e chimpanzés são mais próximos entre si. E meus amigos, mais um adendo. Se algum dia você escutar, você ler, ou mesmo você fizer a interpretação labial de alguém dizendo que humanos vieram dos macacos, segundo a evolução, e por que não tem macaco virando humano, saiba que essas pessoas estão fazendo uma desconstrução da evolução e fazendo mal para você e para a sociedade ao proclamar isso. A evolução nunca disse isso, Charles Darwin nunca disse isso. Humanos e outros primatas, aí vocês têm outros dois primatas, têm ancestrais em comum. O ancestral em comum entre humano e chimpanzé, por exemplo, o mais falado, ele está aí, pessoal, há cerca de 7 milhões de anos atrás, quando houve a diversificação que leva lá na frente a nossa espécie, e lá na frente a espécie Pantoglotides, que é o nome científico de chimpanzés. A evidência bioquímica é uma evidência belíssima, nova, e olha, ela é muito forte, muitíssimo forte. Beleza? Segunda, evidência paleontológica ou fóssil. Olha que belo. O fóssil, ele me permite reconstruir uma história que existiu, mas que eu não vi. Essa história, para que eu considere fóssil, tem que ter ali, ó. Algumas fontes, entretanto, ou seja, alguns autores só consideram fósseis vestígios ou restos de seres com mais de 11.700 anos. Então, olha lá, pessoal, a primeira frase: os fósseis são restos de seres vivos ou evidências de suas atividades biológicas preservadas em diversos materiais. Mas, ó, tem gente que só fala assim, ó, para mim fóssil é a partir de 11.700. Se tiver 10 mil anos não é fóssil. Entenderam a ideia? Aí eu trago para você um fóssil, que é um elo de transição muito falado na biologia por nós biólogos, entre répteis e aves. Répteis, dinossauros, deram origem às aves. As aves descendem diretamente do grupo dos dinossauros. Esse aí é o Archaeopteryx. É um fóssil de um dinossauro / ave, um elo de transição. Ali você tem o fóssil, do lado você tem uma reconstrução artística. Bacana? Existe fóssil só de osso? As pessoas pensam isso, me perguntam muito. Não, pegada pode ser fóssil, fezes podem fossilizar. Combustíveis fósseis, como por exemplo o carvão mineral que veio de pteridófitas, plantas. Vocês já viram o filme Jurassic Park? Mais recentemente Jurassic World, onde eles pegam lá material genético de dinossauro que está dentro de insetos, se não me falha a memória, mas o inseto está dentro de uma resina vegetal, o âmbar. É fóssil também, é a idade e a preservação. Beleza, gente? Evidência anatômica é bacana essa aí e a outra é mais complexa. A evidência anatômica eu dividi em dois. Então, primeira, órgãos vestigiais. Muito fácil. Você está falando de órgãos que existem numa espécie e em outra espécie. Mas em uma delas, esse órgão já não tem uma funcionalidade muito clara. Para a nossa espécie, nós poderíamos colocar, exemplo simples, pelos.
Pelos, como os pelos da nossa cabeça, do nosso ombro, da nossa barriguinha, beleza? Poderíamos falar também no último dente molar. Lembra disso? Eu falei na aula de Lamarck, falei na aula de Darwin, estou falando hoje. Último dente molar. Ou poderíamos trazer esse exemplo aqui, ó. O apêndice vermiforme, que eu também coloquei na aula de Darwin, na aula de Lamarck. Esse apêndice vermiforme eu descrevi para você não ter nenhuma dúvida. Tá aí, ó. Estrutura pequena e sem função específica. Ela parte de uma região chamada seco. Estrutura localizada no ponto onde o intestino delgado liga-se ao grosso. Olha aqui, no animal, que é o coelho, olha só o tamanho desse seco. E olha aqui o tamanho do apêndice vermiforme. Agora, no outro animal, que é o homem, olha o que acontece. Está aqui, ó, a região do seco já é pequenininha e o apêndice ainda é menor. É uma estrutura vestigial quando você compara os dois animais. Vestigial em nós e funcional nesses outros animais. Nesses outros animais, onde esse seco é bem desenvolvido, ele serve, ou ele destina-se, um local onde há a digestão de celulose. Ali você tem uma microbiota, ou seja, bactérias, protozoários que vão digerir celulose que o animal não digere. Auxilia, então, em processos digestórios. Show? Um exemplo. E eu coloquei outros exemplos pautados em humanos. Se você considerar outros animais e comparar entre eles, às vezes até plantas, você tem órgãos vestigiais neles também. Perfeito? E o que para mim é a evidência, ou dentre as evidências é a mais complexa de ser entendido, e eu coloquei mais teoria para vocês, são essas aí. Evidência anatômica novamente, agora eu vou para o B. Já vi A, órgãos vestigiais, agora eu vou para o B, órgãos homólogos e análogos. Então primeiro eu vou dividir. Órgãos homólogos. O que significa órgão homólogo? Possui a mesma origem embrionária, mas podem exercer diferentes funções. Demonstra ancestralidade comum. Então, órgãos homólogos demonstram ancestralidade comum. Então, olha esse trem aqui em cima da minha cabeça. Olha aí. Você está vendo aí o braço humano. Eu vou te pedir para olhar o húmero, que é esse osso aqui, ó, daqui. Beleza? Húmero. Se você quiser, pode olhar também os ossos da falange, da mão. Olha no humano. Olha comigo. Húmero no humano. Húmero no cavalo. Húmero na asa de um morcego, húmero na nadadeira de uma baleia. Agora vamos ver as falanges. Aqui, ó. As falanges, tá vendo? Ó, falanges fundidas na pata do cavalo, falanges aqui na ponta da asa do morcego, falanges aqui, ó, dentro da nadadeira peitoral. Pessoal, esses 4 caras, o humano, o cavalo, o morcego e a baleia são mamíferos, então descendemos de um mesmo ancestral. Então houve modificação na estrutura a partir do ancestral, mas a estrutura tem a mesma origem embrionária e, por isso, é um órgão homólogo. Perceberam? Ficou difícil de ver, Charles? Então, olha aí, vou aumentar para você. Trouxe aqui para o escurinho agora para ficar mais legal. Estou aumentando a mesma coisa. Olha de novo o húmero. Nos 4 indivíduos. Viu? É conservado. Olha de novo as falanges nos 4 indivíduos. Viu? Também é conservado. Adquire funções diferentes, como no morcego e na baleia, para locomoção, no morcego em meio aéreo, na baleia em meio aquático, mas é a mesma estrutura básica. Compreendido? Se compreendeu essa parte, tem mais uma. Ele demonstra a irradiação adaptativa. Para aí, galera, dá um pause. Isso aí é matéria que vem na prova do Enem. Evolução vem, eu já havia dito a vocês. E até elogiei. Quem fez a coletânea do PET foi muito feliz ao fazê-la, porque pegou exatamente o que o TRI, Teoria de Resposta ao Item, faz. Então, pessoal, o que é uma irradiação? Vou te mostrar aqui. Olha só, tá vendo aqui o passarinho? Olha o passarinho. Esse é um ancestral. A partir dele, irradia. Irradiação evolutiva. Diferentes características. Qual característica, Charles? Não vi diferença nenhuma. É o bico, pessoal. Olha o bico deles. Adaptação. O que aconteceu, Charles? Foram acontecendo as mutações e os indivíduos mutantes com novas características, no caso, bico diferente, foram privilegiados. Mostrando-se adaptados a algum ambiente, sobreviveram, reproduziram mais, deixaram descendentes. E aí, pessoal, isso pode remeter, por exemplo, a Galápagos, onde Darwin estuda os tentilhões de Galápagos, os pássaros que tinham bicos diferentes e adaptados ao alimento disponível em cada uma das ilhas no arquipélago de Galápagos. Esse aí é bacana, não é? Mas eu trouxe mais um. Olha aí. Por que eu trouxe esse? Porque remete a nós. O ancestral dos mamíferos, pessoal, ele surge há aproximadamente 200 milhões de anos. Era um animal mais ou menos do porte corporal de um gambá, insetívoro e noturno. Então, olha a patinha dianteira dele.
Essa pata dianteira dele dá origem a todas essas patas, inclusive as suas patas dianteiras. Ah, eu não tenho não. Não tem porque você é bípede, não quadrúpede. A gente fala braço, mas são patas dianteiras. Então, irradiação adaptativa ou irradiação evolutiva. Então, órgãos homólogos representam irradiação evolutiva ou adaptativa. Beleza? E aí a gente vem para o segundo. Órgãos análogos. Então, ó, evidência anatômica. Letra A foram órgãos vestigiais. Letra B, órgãos homólogos e análogos. E aí eu tô ali, órgão homólogo já foi, órgão análogo agora. Se análogo tem que servir para a mesma coisa, tem que ter a mesma função, mas não tem a mesma origem embrionária. Os indivíduos são diferentes, eles não têm um ancestral comum. Então olha isso aí. Lá em cima você tem aqui, ó, um golfinho. Aqui eu não sei o que é isso, porque eu esqueci, mas ainda bem que tem a legenda. O A é um golfinho, o B é um ictiosauro, é um réptil extinto. O C, ele colocou aqui um peixe ósseo, sei lá o que é esse trem. E o D é um golfinho. Muito bem, esse golfinho aqui parece até um pinguim, né? Porque é um pinguim, né, gente? O pinguim. Moçada, os 4, quando estão na água, se locomovem rápido, porque eles têm corpo hidrodinâmico. Isso é uma característica comum aos caras. Eles chegaram nesse ponto, eles apresentam esse ponto, por quê? Porque a seleção natural foi selecionando aqueles que se locomoviam mais rapidamente em cada uma dessas espécies. Eles têm corpo hidrodinâmico. A característica corpo hidrodinâmico é, portanto, opa, cliquei rápido demais, deixa eu voltar isso aqui. A característica corpo hidrodinâmico é, portanto, uma característica análoga. Não vem do ancestral comum. Esses caras têm ancestrais diferentes, mas a seleção natural, por eles viverem no mesmo meio, foi guiando eles para o corpo hidrodinâmico. Inclusive, o formato do corpo de um peixe ósseo, como, por exemplo, uma traíra, o peixe ósseo, o peixe cartilaginoso, tubarão, é o mesmo, muito parecido com o formato do mamífero golfinho. Beleza? Tá aí para vocês. E aqui, pessoal, um resumo. Ah, esse resumo é legal. Por quê, hein? Porque essa é uma das questões que você vai fazer comigo daqui a pouco. A asa do morcego e a asa da ave é homóloga. Por quê? Morcego e ave, eles são parentes muito próximos. Parte de um ancestral comum. Tem a mesma estrutura ali dentro. Beleza? Já a asa de um inseto ancestral em comum entre ele e esses dois de cima é muito distante. Então, se você comparar a asa de um inseto com qualquer uma das outras asas, ela é uma estrutura análoga. Então, quer dizer que os insetos e a ave e os morcegos chegaram na característica asa, mas chegaram de pontos diferentes, eles foram para lá. Isso é a convergência adaptativa ou convergência evolutiva. Mesma coisa, isso aí. Convergência adaptativa ou convergência evolutiva do corpo hidrodinâmico desses animais. Beleza? Bem teórica. Essa evidência órgão homólogo e análogo é bem teórica e o PET colocou para vocês 2 questões. Uma, inclusive, aberta. Evidência embrionária é muito fácil. Olha para cá que eu te falo tudo. Olha para a figura. No começo, os caras são muito parecidos. Olha os embriões. Eles se tornam diferentes à medida em que o período embrionário vai se tornando mais tardio, mais longe, mais tempo. O que eu digo aqui, galera? Demonstra ancestralidade comum entre os caras. Por que eles são tão parecidos no começo, Charles? É porque a estrutura corporal aqui remete à estrutura corporal do ancestral nos primeiros dias do desenvolvimento. Por eles terem um ancestral comum, eles têm um desenvolvimento embrionário no início muito parecido entre si. Bem fácil essa, né, galera? Bem fácil. E a evidência zoogeográfica, ela é muito legal, mas ela é bem geográfica. Que bacana, hein, Charles? É, bacana. Vou aproveitar os animais para ela, zoogeográfica. Aqui, pessoal, nós temos aqui aquele momento lá, remete a um momento posterior à Pangeia, digamos assim. Olha a massa de terra ao norte, Laurásia. Aqui você tem a América do Norte, a Europa e a Ásia, tudo junto. Já no sul, América do Sul, Antártica, aqui a parte da Oceania, África, já estão desligadas entre si. Então quer dizer que as espécies já estão sofrendo especiação, que significa surgir novas espécies. Já no norte, olha só, está ocorrendo especiação? Tá, mas é uma massa de terra, de modo que está muito uniforme. Devido ao fato de está ocorrendo especiação aqui no sul, pessoal, isso começa aproximadamente 180 milhões de anos atrás, essa separação total das massas de terra ao sul. A especiação ela tem mais tempo para ocorrer, ou seja, surgem mais espécies. Esse raciocínio é comprovado na prática. Quando você olha aqui ao sul da linha do Equador, você tem uma biodiversidade muito maior do que ao norte da linha do Equador.
Por quê? Porque a linha do Equador se mantém uma ligação física entre a América do Norte com a parte lá da Ásia, ok? Dá uma travada aqui, esse negócio não é fácil não. Existe o que eles chamam de istmo, onde hoje é o que eles chamam de Estreito de Bering, beleza? Então, assim, a parte biológica aqui é muito sutil, a maior parte é geografia. É um trem bem legal de ser visto, bem interessante. Bacana? Aí a gente pode tranquilamente ir para as questões. Atividade 1, galera. Estudar a evolução de um determinado grupo de organismos é algo complexo, difícil mesmo. Como saber quais etapas evolutivas se sucederam na evolução? O que veio primeiro? Nesse sentido, os cientistas têm buscado na natureza provas da evolução. Essas provas aparecem principalmente de duas maneiras básicas. Pergunta-se, quais são essas duas maneiras pelas quais os cientistas têm estudado a evolução? Pessoal, entenderam? Ele quer saber quais são as duas principais evidências da evolução. Hierarquicamente, assim, o que você mais usa? Quais seriam? As evidências mais usadas hoje são a evidência bioquímica, por meio da análise de DNA principalmente, mas pode-se utilizar o RNA e as proteínas, e as evidências fósseis, que são já usadas há muito tempo, muito tempo mesmo. Então tá aí a minha proposta, ó. O estudo comparado de registros fósseis e análise comparativa da sequência de bases nitrogenadas do DNA de espécies distintas permite inferir a determinação do grau de parentesco evolutivo. Ou você pode trocar, coloca a sua. Lembre-se que o Escola Online nunca dá a resposta, a gente coloca propostas. A gente guia vocês dentro de um aspecto de resposta. Respeitamos o seu português, a sua forma de falar, fica à vontade. Meus queridos e lindos amigos, suave aí? Então vamos embora. A 2 é gigante, mas é bem fácil. Pode comigo. A Unicamp 2009 diz o seguinte, olha, várias evidências científicas comprovam que as aves são descendentes diretas de espécies de dinossauros, que sobreviveram ao evento de extinção em massa que assolou o planeta 65 milhões de anos atrás. O achado mais recente, um dinossauro emplumado, gente, mais ou menos que tem ali umas peninhas, chamado Epixipteryx ui, esse negócio é difícil de falar, né? Foi apresentado na revista Nature. Alguns dinossauros menores adquiriram a capacidade de voo e foram eles, provavelmente, que sobreviveram ao cataclisma e deram origem às aves modernas. Aí nós temos duas perguntas. Primeira, conforme o texto, as aves provavelmente seriam descendentes de um grupo de dinossauros. Relação cada vez mais evidenciada pelo estudo dos fósseis. Contudo, as aves modernas diferem dos répteis quanto ao sistema respiratório. Diferença é essa que pode ser considerada uma adaptação ao voo. Que diferença é essa e como ela está relacionada ao voo? Já viram que não tem nada a ver com a aula de evolução, né? Derraparam aí. Poderiam ter tirado isso, porque isso aí é zoologia, isso é matéria de segundo ano. Zoologia, aliás, que praticamente não cai na prova. Vocês vão ver que no pré-ENEM eu já praticamente não falo de animais, porque cai, gente. O que cai de animais no ENEM, Charles? Eu estou fazendo uma revisão aqui, Charles. Gente, estuda para mim, então, verminoses, estuda lombriga, estuda extossomose, vermes. Agora cobrou répteis, vai cobrar mamíferos, cobrar moluscos, quase não cobra. Não gostei da seleção da letra A. Letra B. A capacidade de voar ocorre não só em aves, é por isso que eles pegaram essa questão, mas também em mamíferos, como os morcegos e insetos. Os pesquisadores explicam que as asas podem ser órgãos homólogos, em alguns casos, e órgãos análogos em outros. Indique em quais dos animais citados as asas são órgãos homólogos e em quais são órgãos análogos. Em que diferem esses dois tipos de órgãos? Suave, porque eu já fiz com vocês no meio da figura, mas agora eu trago o texto. Então vamos lá, vamos fazer a letra A. Pessoal, vou direto à proposta de resposta, porque aí eu coloquei a teoria. Aves e répteis fazem trocas gasosas por meio de pulmão, às vezes a gente chama de respiração pulmonar. No entanto, contudo, todavia, as aves possuem sacos aéreos e ossos pneumáticos, estruturas que diminuem a massa do animal. Pessoal, esses sacos aéreos com ossos pneumáticos são estruturas, digamos, são projeções aí do pulmão da ave. Tá com dificuldade, dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo o pulmão em vermelho? Olha as projeções que saem dele, são sacos aéreos, beleza? Esses ossos pneumáticos, ó, são ossos com cavidade de ar. Muitas vezes até tem um pouco, esse saco aéreo vai adentrar essa cavidade de ar. Isso são estruturas que vão permitir a diminuição da massa do animal. Então, para ele manter um voo ativo, ou seja, batendo asas, ó, barulho de ave, ficou bacana, hein? É mais fácil, é uma adaptação. Fragaram? De boa? Agora vamos para a letra B, que é a nossa aula.
Ele quer saber o seguinte, ele te deu 3 animais, lá em cima, vou com você ficar mais rápido. Ele fala do morcego, ele fala dos insetos e antes ele fala das aves, os 3. E ele quer saber em que eles diferem, em que diferem esses tipos de órgãos. Então a gente coloca, pessoal, tranquilidade. Órgãos homólogos são aqueles que possuem a mesma origem embrionária. É o caso das aves e dos morcegos. Então já classifiquei e já disse o que é, sem gastar muito meu português. Segunda metade. Órgãos análogos apresentam a mesma função. Isto ocorre entre as asas de insetos e as das aves e morcegos. Se você comparar inseto com ave, inseto com morcego, são análogos, não são homólogos. Falei que era suave? Tem a figura lá atrás ainda que eu mostrei a mesma coisa que eu escrevi agora para vocês. Beleza? Vamos a 3. Aí já é mais fácil a explicação, mas é uma questão teórica. Eu acho esse tipo de questão em prova questões difíceis, são questões decoradas. Olha só. Quando a semelhança entre estruturas animais não é sinal de parentesco, mas conseguida pela ação da seleção natural sobre espécies diferentes, de origem diferentes, fala-se em... Pessoal, está falando o seguinte. Quando a estrutura é análoga, ela representa o quê? A analogia quer dizer que sai de ponto diferente e chega no mesmo ponto. Converge. A gente chama isso de convergência adaptativa, convergência evolutiva. Adaptação convergente, evolução convergente são formas de falar a mesma coisa. Eu acho difícil porque acho decorado. E também não acho que auxilia a vida de nenhum estudante saber isso. Não gosto, eu gosto de processo em que vocês pensem. Como, por exemplo, lembra aquela figura que o Escola Online trouxe para vocês, a seleção natural de bactérias? Aquilo faz diferença na sua vida. Aquilo salva a sua vida e salva a vida de outras pessoas. Tomar antibiótico de forma desenfreada é loucura. Isso aqui não. Isso aqui já é mais decorado, pessoal. Convergência adaptativa. Show? E a nossa quarta e última, também muito fácil e rápida. Traz uma imagem de embriões, mostrando que lá no começo, a primeira linha, lá em cima, ó, tá vendo? Os caras são parecidos, mas o final já tem diferenças bem acentuadas. A figura a seguir mostra o desenvolvimento embrionário de diferentes vertebrados. Observando-a com atenção, pode concluir corretamente o quê? O que você concluiu? Fecha com chave de ouro essa semana, acerta tudo e, aliás, coloca para mim, comenta para mim a resposta aí, fala para mim quanto você acertou. Moçada, letra A. Existe uma grande semelhança no desenvolvimento embrionário dos diferentes animais, sobretudo nos primeiros estágios, ok? A letra B fala que a presença de cauda é uma característica comum nos estágios finais. Não, né, gente? Letra C, os estágios jovens do desenvolvimento embrionário de um animal são bastante diferentes dos estágios jovens do desenvolvimento embrionário de seus ancestrais. Não, é parecido. A D fala que uma ancestralidade comum não pode ser evidenciada através da observação do desenvolvimento embrionário. Lógico que é, tanto que é uma evidência. E a E fala que quanto mais diferentes são os organismos, maior a semelhança embrionária entre eles. Também não. Meus amigos, terceirão, vamos com a gente, hein? Escola Online está com vocês. Nos sigam nas redes sociais e se prepare, que a partir do mês que vem a gente tem o nosso pré-ENEM. Beleza? Grande beijo, cuidem-se e tamo junto. Até o final. Até mais, galera!